analista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Hoje, as primeiras considerações são suas. Augusto. Vamos lá. Quais os critérios para se definir o momento de começar a flexibilizar o isolamento? O primeiro e mais óbvio deles é ouvir a ciência, ouvir especialistas, ouvir médicos. O segundo é ter a capacidade de monitorar os casos e monitorar a situação do sistema hospitalar. E, por último, verificar, se elas forem relevantes, as peculiaridades de cada região. O governo do estado de São Paulo vai apresentar, na quarta-feira, dia 22, um plano de ação. Plano esse que, pelas notícias já divulgadas na data de hoje, pretende uma abertura gradual da vida quase que normal do estado de São Paulo, seguindo uma série de diretrizes e protocolos. Do que já foi divulgado ontem, e obviamente nós poderemos analisar mais o acerto ou não dessa medida a partir que ela for integralmente divulgada na quarta-feira, mas já está dito que é o seguinte, que mais testes serão feitos. Na verdade, o governo fala em testes em massa a partir do dia 15 de maio. Já há um número elevado de leitos de UTI sendo construídos e sendo aumentados na rede hospitalar do estado de São Paulo. O monitoramento dos casos e o monitoramento da aglomeração também vai continuar com uma medida do governo do estado de São Paulo. Então, o governo tenta, de alguma forma, e vamos ver qual é efetivamente a proposta que vai ser apresentada na quarta-feira, começar gradualmente abrindo e tentando voltar a uma mínima normalidade no estado de São Paulo. É basicamente o que fizeram os Estados Unidos com as recomendações que eu trouxe aqui ao longo da semana passada e da comunidade europeia também. A Fiesp, que é a Federação de Indústrias de São Paulo, esse final de semana publicou um texto bastante longo, são quase 80 páginas, justamente com algumas propostas de como deveria ser essa abertura gradual da atividade econômica, em fases muito semelhante à que os Estados Unidos propôs e com uma série de restrições e protocolos de higiene para essa abertura ser feita. O que eu sinto falta, e aqui é a minha preocupação, é a falta deste tipo de planejamento, que, na minha opinião, o que é mais importante para se determinar se a gente deve ou não flexibilizar o isolamento é o planejamento e dados. O que eu sinto falta é justamente do governo federal este planejamento em nível nacional. O presidente, quando fala em flexibilizar o isolamento, primeiro ele usa um termo que ele já usou várias vezes, que ele tem um decreto pronto para abrir a economia. Como se, com base numa simples canetada, ele conseguisse fazer isso de uma forma minimamente segura. Hoje, ele falou várias frases sobre esse tema e que eu vou retratar aqui. Primeiro, disse ele, espero que seja essa a última semana da quarentena. Baseado em que o presidente fala isso? Que estudo, que planejamento dá a segurança de dizer, quando o presidente fala numa entrevista, ainda em rede nacional, isso causa, obviamente, uma expectativa na população. Depois disse o presidente que alguns estados tiveram medidas excessivas. Que medidas foram essas? Que estados? Por que foram excessivas? Depois o presidente fala que aproximadamente 70% da população vai se infectar, são quase 140 milhões de pessoas. Ele fala isso baseado em quê? E por último, na verdade não por último, porque teve a fala do Coveiro, mas que aqui na verdade, em respeito às famílias que perderam vítimas, eu me recuso a falar a última frase do presidente, que foi a do Coveiro, mas ele disse e afirmou que pode ser que abra as escolas militares a partir da segunda-feira. Que critério é esse? Por que escolas militares? Então, o que eu sinto falta, outros estados estão se planejando para fazer uma necessária abertura para que a economia volte a funcionar, mas eu sinto falta desse planejamento no presidente da República. Me parece que o governo federal é muito ruim de plano, mas é muito bom em jogar para a torcida. Caio, suas primeiras considerações? Bom, pois é, a flexibilização da quarentena aqui em São Paulo, a partir de 10 de maio, apesar de ser uma medida tardia bem-vinda, ela comprova a minha tese da semana passada. A tomada de decisão na pandemia ela é muito mais política do que científica, né? A não ser que o governador de São Paulo seja tão influente, mas tão influente, que ele tenha convencido o vírus a contaminar a população conforme o planejamento do seu gabinete, como apontou aqui o doutor Augusto, respeitando o lotado calendário de entrevistas e coletivas de imprensa do governador. O João Dória Júnior é hoje o principal líder político do isolamento horizontal, da radicalização da quarentena e da paralisação da economia. Esse discurso ele tem amplo apoio na mídia, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Nós já discutimos aqui as duas possibilidades desse fenômeno de aglutinação de forças. Ou nós acreditamos que Centrão, esquerda, grande imprensa e o STF acordaram patriotas e unidos pelo bem do Brasil, ou a gente precisa ficar alerta para a politização da pandemia. Então, vamos fazer uma análise restrita à comunicação.
Enquanto a presidência da República ventilava mensagens otimistas com foco na possibilidade da retomada da vida econômica, o governo de São Paulo veiculava mensagens pessimistas com foco na necessidade de paralisação da vida econômica. Como a gente está falando de políticos em ambos os polos, não vamos falar em realidade, mas em narrativas, no viés emocional. A narrativa do governador vibrava no medo, na frequência do pânico. A narrativa do presidente vibrava na esperança, na frequência da superação da adversidade. Ao lado do governador, toda a força das elites política, midiática e judicial do país. Essas elites, elas atuaram e atuam ainda como uma caixa de ressonância ao seu discurso mais alarmista e mais intervencionista. Por exemplo, a manifestação oficial do governador de São Paulo em 9 de abril. Ele disse o seguinte, abre aspas, se não elevarmos esse nível de pessoas cumprindo a quarentena, não apenas o governo do estado, como também a prefeitura de São Paulo, tomarão medidas mais rígidas, que isso significa que pessoas não poderão apenas receber advertência, mas também multa e voz de prisão. Onde estava o STF, a imprensa, a esquerda e o Congresso Nacional para repudiar essa ameaça expressa aos direitos fundamentais? Outro exemplo, sexta-feira agora, o governador anunciou, prorrogamos a quarentena no estado de São Paulo até o dia 10 de maio. A medida é fundamental para salvar vidas. Mesmíssima coisa. Silêncio absoluto quanto ao fato de ser impossível antecipar o desenvolvimento da pandemia em mais de 3 semanas. Isso não é ciência, pessoal. Isso é um chute grosseiro. É uma decisão arbitrária que nivela um estado de 645 municípios e 46 milhões de habitantes como se todas as pessoas de todas as cidades fossem afetadas da mesma forma. Mas agora o governador tem um outro problema. Ele começou a perceber que a opinião pública, ao contrário do que retratou o Datafolha, está virando. Paulistas saíram das suas casas no final de semana, correndo risco, pedindo para voltar ao trabalho. As redes sociais, elas se mobilizaram contra o primeiro-ministro imaginário do Brasil com a hashtag Fora Maia. E o apoio popular ao governador está derretendo a olhos vistos. Por isso que ele retirou as ameaças de prisão e multa para quem precisasse ir às ruas. Por isso que ele anunciou a flexibilização do isolamento, ora só, apenas 3 dias depois de anunciar a prorrogação da quarentena até 10 de maio. E se vocês querem saber, eu vou dar um palpite aqui. Eu acho que em breve o governador vai antecipar essa flexibilização ou persuadir os prefeitos a fazerem esse trabalho sujo por ele. Porque a opinião popular influencia mais a política do que a ciência. Por sorte, dessa vez, a população insatisfeita tem sim embasamento científico, porque a paralisação da economia no atual modelo é insustentável e pode causar muito mais mortes que o vírus pelo empobrecimento do país e das famílias brasileiras. Então, fica aqui os meus parabéns ao cidadão que está se mobilizando pelas redes sociais. Está surtindo efeito. Augusto? Fica bastante claro, isso não é a primeira vez que acontece, que ao mesmo tempo que aqui no debate há uma crítica à politização e o tratamento ideológico à pandemia, ela é utilizada para criticar uma medida que parece ser muito acertada. O governador Dória se manifestou hoje dizendo que, primeiro, é um estudo de vários profissionais, médicos, empresários, economistas. É justo aquilo que o Caio vem pedindo há tanto tempo. Se ontem ou semana passada o governador Dória fez uma projeção e hoje ele diz que na quarta-feira apresentará uma nova projeção, é porque dados novos surgiram, hipóteses novas surgiram e um plano foi feito. Isso se chama ciência, isso se chama planejamento. Eu não consigo entender aonde na ciência e aonde colabora para essa tentativa de se retomar a economia que nós tanto queremos afirmar numa entrevista na porta do Palácio hoje que aproximadamente 70% da população brasileira vai ser infectada. Ou que ainda na segunda-feira se planejam abrir as escolas militares. A tentativa do governo de retomar a economia, tentativa essa que é o que a população, parte da população, sai às ruas para pedir, mas a imensa maioria da população, é claro que quer uma volta à normalidade gradual, ela tem que ser feita com base num trabalho sério, num trabalho com base em dados. E é isso que o governo de São Paulo parece estar fazendo. A proposta não apareceu ainda. Na quarta-feira, dia 22, é que ela vai ser melhor explicada. Mas os pontos que já foram divulgados hoje,
testes em massa, aumento no número de leitos e monitoramento dos casos me parecem os mínimos. Não me parecem. Na verdade, Estados Unidos, Comunidade Europeia, Organização Mundial de Saúde, todos são uníssonos em dizer que esses são alguns dos critérios para a gente começar a flexibilizar. Então eu não entendo por que agora criticar. Veja bem, trazer para a disputa política e ideológica é justamente criticar uma medida que é justamente a medida que se vem pedindo até bem pouco tempo atrás. Dizer então que o governador Dória está fazendo isso por uma razão de confronto com o governo federal? O governo federal não consegue apresentar um plano concreto de ação. Hoje o presidente Bolsonaro afirmou em uma entrevista o seguinte, quando perguntado o que o ministro da Saúde planejava, qual era o plano do ministro da Saúde em relação à flexibilização do isolamento, respondeu o presidente, não sei, porque ele ainda está vendo os números. É isso que dá mudar o ministro da Saúde no meio de uma batalha, no meio de uma guerra contra uma pandemia. Então, enquanto o governo de São Paulo e outros governos estão planejando uma saída para flexibilizar o isolamento, o governo federal ainda está pensando em olhar os números. Porque, obviamente, é natural, e aqui não há crítica nenhuma ao novo ministro da Saúde. Ele acabou de chegar lá. É óbvio que ele não tem condição de angariar e de verificar tudo o que está acontecendo. Mas esse é o preço que se paga por uma medida completamente desastrada do presidente da República de modificar o ministro da Saúde no meio de uma verdadeira guerra contra uma pandemia. Caio, algo a rebater? Sim. Bom, parece mesmo que o governador de São Paulo está planejando aí o combate à pandemia desde Araçatuba, mas ele está muito longe de seguir as minhas críticas, doutor, até porque a prova de que essa é uma decisão política é a manutenção do calendário. Então, o que ele fez, na verdade, foi falar em flexibilização, mas a partir de uma visão ortodoxa, né, que criou uma data imaginária a partir da qual isso vai ser feito. Foi o que a gente discutiu aqui. Ninguém tem essa capacidade de previsão epidemiológica que antecipa os eventos de uma pandemia tão dinâmica, nas suas palavras, né, para mais de 3 semanas. Essa é a crítica. Né? Eu falei que esses dados tinham que ser apurados diariamente. Aliás, eu acho que a coisa mais útil que o governo estadual poderia fazer era uma relação de hospitais e leitos disponíveis para as pessoas saberem. Né? A gente quer saber exatamente o status do nosso sistema de saúde. E é incrível quando você traz aqui para o espectador da CNN a informação de que, supostamente, a maioria das pessoas defende o isolamento horizontal neste momento, né, nos moldes que está proposto, né, e obviamente isso vem embasado, eu já vi você fazer isso com a pesquisa do Datafolha, né, que diz que 70% dos brasileiros, 68% que seja, mas quando os números reais, né, do próprio governo do estado de São Paulo sobre o êxito do isolamento horizontal mostram que menos de 50% das pessoas está respeitando. Então a gente percebe que essa pesquisa não vale de nada, porque a pesquisa mais efetiva, né, feita com os dados móveis, né, de telefonia da população, mostram que existe aí um grande desacerto entre o que o Datafolha fala e o que de fato está acontecendo. Obviamente, se mais da metade das pessoas não está respeitando o isolamento, mais de metade das pessoas não deve concordar integralmente com essa medida. Outra coisa, sobre as ações do governo federal, isso é importante ser repisado aqui, né? O governo federal ele perdeu capacidade de ação na crise. Por quê? Ele perdeu a ação política por meio de decisão do STF, que disse, olha, essa legislação é concorrente e nós estamos privilegiando estados e municípios. Então, eu vou repisar isso para o espectador da CNN. Quem manda, né, ou quem pode te autorizar a voltar a trabalhar não é o presidente da República, é o seu governador e o seu prefeito. O governo de São Paulo é muito sensível ao sentimento nas redes sociais, ao contrário do que ele prega nas coletivas de imprensa. Então, o que a gente provavelmente vai começar a ver são prefeitos no litoral e no interior de São Paulo flexibilizando essa quarentena, fazendo o trabalho na prática em nome do governador, que não pode retroceder porque ele foi longe demais com a radicalização da quarentena e as pessoas estão trancafiadas em casa, empobrecendo e estão muito insatisfeitas com essa situação. Mas o governo federal também perdeu capacidade de investimento. Por quê? Porque ele foi presa desse Congresso, vamos dizer assim, que tem uma sanha insaciável por orçamento público. E mais, né, está na iminência de um rombo fiscal gigantesco e de ter que pagar a conta, né, da arrecadação tributária perdida por estados e municípios. Então, há muito pouco que o governo federal possa fazer, a não ser, na figura do presidente da República, influenciar como ele acha melhor o debate público.
não vai rebater, Augusto? Vocês estão tão polidos hoje? O que está A gente acontecendo? estamos em ritmo de feriado, né, É doutor? isso? Então, não tem rebate. Eu tenho só uma pergunta, então, um componente antes de passar para o próximo assunto. Independentemente do lado, seja lá o lado que tem a ver com os posicionamentos do governador João Dória ou com os posicionamentos e pronunciamentos do governo federal, quando uma questão de tanta relevância tem tanto peso político, a importância em relação à saúde não fica em segundo plano? Infelizmente, sim. Eu imagino que o doutor vai concordar com a resposta. Claro, infelizmente, sim. É só a gente perceber, por exemplo, e foi uma cena muito triste de assistir esse final de semana na televisão, como também aqui em São Paulo houve, nos Estados Unidos houve uma série de manifestações para a reabertura da economia e você via claramente o tipo de manifestante. Eram homens, em sua imensa maioria, alguns deles portando armas, homens brancos e uma vasta demonstração de símbolos nazistas, né? Essa é a maior prova de como a gente chegou ao cúmulo de se politizar uma pandemia, né? Claramente, as manifestações americanas, elas foram tomadas de uma áurea da extrema-direita absolutamente radical que saiu nas ruas para pedir a volta do comércio e a volta da atividade econômica portando símbolos nazistas, né? Isso é o fim da picada no meio de uma pandemia, isso acontecer. Augusto, só mais um elemento, mas quando o governador do estado mais rico do país, mais relevante, com maior número de mortos e de casos, diz na sexta-feira que a quarentena precisa ser prorrogada até o dia 10 de maio, 2 dias depois, muda completamente a perspectiva? Isso é político? Ele não isso mudou, faz mal? Ele não mudou. O que ele disse é que ele vai apresentar um plano na quarta-feira para que... Isso ele falou, a entrevista dele, ele fala várias vezes, até o dia 10 é para manter exatamente da forma como está. Então não é que 2 dias atrás ele mudou completamente de ideia agora. O governador vai apresentar um plano na quarta-feira de uma abertura gradual a partir do interior, respeitando a quarentena até o dia 10. Então, na verdade, isso mostra que é um planejamento antecipado. Gente, aqui, deixa eu falar uma coisa, eu não morro de amores pelo governador João Dória, mas eu estou aqui apoiando e estou aqui dizendo que a medida dele é acertada, porque é uma medida claramente planejada. Então ele está fazendo uma perspectiva que o Caio disse que você não pode fazer uma perspectiva tão grande numa pandemia. Eu também acho que às vezes ele pode errar. E ele mesmo falou, e há uma frase dele, se os dados mostrarem alguma coisa diferente, nós vamos ter que adaptar esse programa de gradual abertura ao longo do tempo. Então, assim, não há como negar a postura extremamente cautelosa, cuidadosa do governador Dória em relação a essa abertura. Posso fazer um complemento, Mona Lisa? À vontade, o debate é de vocês, que fique bem claro. Eu só coloco aqui os elementos, os fatos, por favor. Muito obrigado. Não, então, já que a gente está falando de fatos, né, eu peguei uma aspas aqui muito interessante do vice-governador, o senhor Rodrigo Garcia, comentando, né, essa flexibilização. Ele usou o seguinte termo, abre aspas, isolamentos ou quarentenas heterogêneas. O espectador assíduo da CNN Brasil vai lembrar que eu vim aqui já desde a semana passada, retrasada, falando o seguinte, não é científico tratar de forma homogênea situações distintas. E reitero o meu desafio, o meu palpite, na verdade, o meu exercício de futurologia. É muito provável que uma série de prefeitos vá gradualmente flexibilizando a quarentena nessa ideia de isolamento heterogêneo proposta aí pelo vice-governador, para que o governador não tenha que abandonar a narrativa a qual ele se agarrou com tanta força. E só fazendo uma consideração importante a respeito da fala do doutor Augusto, né, sobre o perfil dos manifestantes que vão às ruas correndo risco pessoal, né, para pedir para voltarem a trabalhar dentro de protocolos de distanciamento social, é muito importante a gente não tirar a exceção pela regra. Eu não conheço nenhum nazista, nenhum neonazista, eu imagino que o doutor também não, e a gente fazer essa conexão entre pessoas que endossam esse tipo perverso, né, de sistema político e os manifestantes é muito ilegítimo e, de certa forma, né, coloca o doutor Augusto aí na mesma página do governador de São Paulo quando tuita absurdos desse tipo. Ele se referiu, né, no sábado, a milhares de manifestantes que pediam o seu impeachment, que pediam o afastamento do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, e que pediam a flexibilização da quarentena da seguinte forma, pediam abre aspas. A intervenção militar. Não, falando do sábado e do domingo aqui em São Paulo. Então, mas pediu a intervenção militar e o AI-5. Só um momento, doutor, a gente vai debater esse tema, é o segundo tema. Não esquece bom, deve ser uma minoria.
ele falou o seguinte: são manifestantes a favor do coronavírus em atos intencionais para sabotar o trabalho de profissionais da saúde. Isso denota um desprezo pelo eleitorado, pelo cidadão, que é patente, né? É aquele elitismo político que a gente sempre critica aqui, né? Você não aceita a crítica das ruas e aí você vai de forma ofensiva com todo o aparato midiático e estatal ofender a honra dessas pessoas, falando que elas defendem um vírus mortal, falando que elas estão sabotando o trabalho dos médicos. Quem sabota o trabalho dos médicos são justamente as autoridades públicas, que são incapazes de, com 45 dias, oferecer leitos suficientes, né, ainda mais numa cidade rica como São Paulo, para cuidar da pandemia. Essas são as pessoas que realmente têm responsabilidade, não os manifestantes.